Você está cansado ou cansada de viver em um campo de batalha. A sua casa, que deveria ser um refúgio de paz, um santuário de amor, se tornou um lugar de gritos, de portas batendo, de silêncios que ferem mais do que 1000 palavras. Você chora em segredo, no seu quarto, pedindo a Deus que a paz volte a reinar entre seus filhos, entre você e seu cônjuge, entre os que habitam debaixo do mesmo teto. Você sente que uma força invisível alimenta a discórdia e a incompreensão? Escute com atenção a voz do céu que ecoa através da minha. Hoje, o trono de Deus se inclina para o seu lar. A ordem divina foi dada. A paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar e que excede todo entendimento, está prestes a invadir a sua casa e desarmar todos os espíritos de contenda e confusão. Respire fundo. Feche os seus olhos por um instante, se puder. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar, pois os arcanjos de Deus, Miguel, o guerreiro, Rafael, o curador, e Gabriel, o mensageiro, atendem a este chamado e se fazem presentes agora para executar a vontade do Pai em sua vida familiar. Neste exato momento, pela autoridade que nos é concedida, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nós ativamos a chave divina e poderosa, Efatá. Esta é a palavra aramaica que o próprio Messias usou para abrir os ouvidos do surdo e soltar a língua do mudo. E hoje nós a declaramos sobre a sua casa, Efatá. Abram-se os ouvidos surdos para a voz do amor e do respeito. Efatá. Solte-se a língua presa que não consegue pedir perdão. Efatá. Abram-se os corações fechados pela mágoa e pelo ressentimento. E para selar esta obra de libertação e restauração, nós ativamos a frequência vibracional do Código Sagrado 333, o número da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora estabelecem um perímetro de proteção divina, uma cúpula de harmonia e uma atmosfera de comunicação celestial sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada cômodo e cada coração. Prepare-se, pois o milagre da paz familiar começa agora. Pelo poder investido em mim, eu inicio este decreto de libertação, invocando a presença imediata do comandante dos exércitos celestiais, São Miguel Arcanjo. Eu te chamo, ó príncipe guerreiro, para que entres agora em minha casa com a tua legião de anjos. Desembainha a tua espada de fogo azul, a espada forjada na justiça divina, e posiciona-te na entrada do meu lar. Eu te dou permissão, Miguel, para que caminhes por cada cômodo, cada corredor, cada canto desta casa. Onde houver trevas, que a tua luz resplandeça. Onde houver opressão, que a tua força liberte. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que a tua espada flamejante comece a cortar, a quebrar, a desintegrar toda obra maligna, arquitetada contra a minha família. Corta, Miguel. Corta agora os laços de inveja enviados por vizinhos, por falsos amigos, por parentes que sorriem pela frente, mas amaldiçoam por trás. Corta os fios de fofoca, as setas de calúnia, os dardos inflamados de palavras de maldição que foram lançados contra a união do meu lar. Eu vejo a tua espada girando, criando um redemoinho de fogo purificador, que consome toda a larva astral, todo o miasma, toda a energia de contenda, toda a vibração de raiva, ódio e irritabilidade que se impregnou nas paredes, nos móveis, no próprio ar que respiramos. Efatá, que se abra agora um portal para a luz e que toda a escuridão seja expulsa e enviada para os pés da cruz de Cristo, para nunca mais retornar. A tua presença, Arcanjo Miguel, estabelece aqui um território sagrado, e eu declaro que a partir de agora, nenhum demônio da divisão, da confusão ou da briga tem autoridade para permanecer aqui. Está cortado, está quebrado, está aniquilado. Com a autoridade do Arcanjo Miguel presente, eu avanço agora contra as fortalezas espirituais mais profundas, as maldições hereditárias que têm gerado um ciclo de dor e destruição em minha linhagem familiar. Eu me coloco na brecha por meus pais, meus avós, meus bisavós e todos os meus antepassados. E pelo poder que há no sangue do Cordeiro, eu quebro e anulo agora toda a maldição de divórcio, de separação, de adultério, de traição que tem se repetido de geração em geração. Eu quebro o ciclo de lares desfeitos, de pais ausentes, de mães sobrecarregadas, de filhos feridos. Eu quebro agora
Toda maldição de comunicação violenta, de palavras ásperas, de autoritarismo, de abuso emocional, físico e verbal, que foi normalizada em minha família. Com a espada de Miguel, eu corto a transmissão genética e espiritual da raiva, do orgulho, da teimosia, da incapacidade de perdoar. Eu renuncio a todo pacto, consciente ou inconsciente, feito por meus antepassados com entidades das trevas, que exigiam como pagamento a desarmonia familiar. Eu cancelo toda palavra de maldição proferida por um ancestral contra sua própria descendência. Teus filhos nunca terão paz, sua família será um inferno, você repetirá os meus erros. Todas estas sentenças malignas são agora cravadas na cruz de Cristo, perdem sua força, seu poder e sua validade. Eu declaro que a minha família é uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efatá. Abram-se os registros celestiais, e que seja reescrita a história da minha família, não com a tinta da maldição, mas com o sangue redentor de Jesus. Ainda sob a proteção da espada de Miguel, eu me volto contra os agentes invisíveis da destruição familiar. Eu me levanto contra todo e qualquer trabalho de feitiçaria, macumbaria, voodoo, magia negra ou qualquer ritual pagão que tenha sido encomendado e pago para destruir a paz do meu lar. Não importa quem fez, não importa onde foi feito, não importa o que foi usado. Seja um boneco com o nome dos meus familiares, seja terra de cemitério na minha porta, seja um alimento ou bebida contaminada espiritualmente, eu declaro agora que todo este mal é nulo, sem efeito e impotente diante do poder de Deus. Pelo fogo do Espírito Santo, eu queimo agora todo altar satânico, onde o nome da minha família foi pronunciado para o mal. Eu envio o arcanjo Miguel e seus anjos para desmantelar essas fortalezas, para resgatar as fotografias, as peças de roupa, os nomes que foram usados nesses rituais. Eu cubro cada membro da minha família, diga o nome dos seus familiares, com o manto de Nossa Senhora e com o sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra a nossa casa, nós a condenamos. Eu ordeno que todo espírito de pomba gira, Exu, Zé Pelintra, ou qualquer outra entidade que tenha sido enviada para causar brigas, ciúmes, desconfiança, adultério e separação, que se retire, agora. Batam em retirada, demônios da contenda, a vossa missão fracassou, este lar pertence ao Senhor Jesus Cristo, Efatá. Que se abram as portas da minha casa, e que estes espíritos imundos sejam arrastados para fora pela legião de anjos guerreiros, para o lugar que Deus lhes preparou. A minha casa está selada, protegida e blindada contra toda a feitiçaria. Eu declaro uma limpeza profunda, não apenas no ambiente físico e espiritual, mas também no campo mental e emocional de cada pessoa que vive debaixo deste teto. Com o poder da palavra Efatá, eu ordeno: abram-se as mentes que estão cativas a pensamentos de julgamento, de crítica, de suspeita e de amargura. Eu repreendo e expulso agora o espírito de confusão mental que distorce as palavras e as intenções. Eu quebro o poder do espírito de engano que faz um enxergar o outro como um inimigo. Em nome de Jesus, eu amarro o espírito de contenda que se alimenta de pequenas discussões e as transforma em grandes guerras. Eu expulso o espírito de irritabilidade que causa explosões de raiva por motivos insignificantes. Eu expulso o espírito de orgulho que impede de dizer: me desculpe, eu errei, você tem razão. Eu ordeno que a luz de Cristo penetre agora na mente do meu cônjuge, na mente dos meus filhos, na minha própria mente e dissipe toda a névoa de negatividade. Eu clamo pela mente de Cristo para cada um de nós. Uma mente que é paciente, que é bondosa, que não se ensoberbece, que não busca seus próprios interesses, que não se irrita facilmente, que não guarda rancor. Efatá. Que se abram os nossos entendimentos para compreendermos a perspectiva um do outro. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu decreto o fim da Guerra Fria, do tratamento de silêncio, das indiretas, do sarcasmo e de toda a comunicação passivo-agressiva. A partir de hoje, a clareza, a honestidade e o respeito reinarão em nossos diálogos.
São Miguel Arcanjo, tendo purificado o terreno e expulsado o inimigo, eu peço que agora você e seus anjos montem uma guarda de sentinelas celestiais ao redor da minha propriedade. Eu te peço, em nome de Jesus, que cele todos os 4 cantos da minha casa, do chão ao teto, com o selo do Deus vivo. Estabeleça um perímetro de fogo sagrado, uma muralha de proteção intransponível para qualquer demônio, entidade ou energia negativa. Que nenhum mal possa entrar e que a paz que está sendo instalada não possa sair. Eu consagro a ti, Miguel, as portas e as janelas da minha casa. Que elas sejam portais apenas para a entrada de anjos, de bênçãos, de prosperidade e de alegria. Que toda pessoa que entrar em minha casa com más intenções, com inveja, com espírito de fofoca, sinta um constrangimento divino e não consiga executar seus planos malignos. Que a tua presença, Miguel, seja tão palpável que qualquer espírito imundo que acompanhe uma visita seja imediatamente paralisado e impedido de agir. Eu declaro que a minha casa é uma embaixada do céu na terra, um lugar de refúgio, de cura e de amor. Efatá. Que se abram os céus sobre este teto e que uma coluna de luz divina desça continuamente, mantendo este ambiente consagrado, protegido e vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado, Arcanjo Miguel, por tua pronta intervenção. Tua missão de limpeza está completa. Agora, o terreno está preparado para a cura e a restauração. Com o ambiente purificado por São Miguel, eu agora invoco a presença doce e curadora do Arcanjo do Raio Verde, o médico de Deus, São Rafael Arcanjo. Rafael, cujo nome significa Deus cura, eu te suplico, entra em meu lar. A guerra deixou feridos. Os corações da minha família estão sangrando com as feridas da mágoa, do ressentimento, das palavras que foram ditas e que não podem ser retiradas. Eu te peço, Rafael, que com o teu bálsamo celestial, com o teu óleo de unção verde esmeralda, tu comeces a tocar em cada coração ferido. Comece pelo meu coração. Tira de mim toda a raiz de amargura, toda a falta de perdão, toda a decepção que eu guardo em relação ao meu cônjuge, aos meus filhos, aos meus pais. Cura a minha memória, para que as lembranças dolorosas percam o poder de me machucar e de alimentar a minha raiva. Agora, Rafael, eu te envio ao coração do meu cônjuge. Toca nas feridas que eu, consciente ou inconscientemente, causei. Arranca o espinho da traição, da mentira, da indiferença. Cicatriza as marcas da rejeição, da humilhação, da falta de valorização. Derrama o teu óleo curador sobre as memórias de brigas passadas e apaga o registro da dor. Efatá. Que se abram os corações que se fecharam para se proteger, que se tornaram pedra. Que o toque de Rafael os transforme em corações de carne, capazes de sentir, de perdoar e de amar novamente. Eu vejo a tua luz verde pulsando em cada peito, dissolvendo os nós de energia estagnada, os bloqueios emocionais que impedem o fluxo do amor. Arcanjo Rafael, a tua missão de cura se aprofunda agora, alcançando as relações mais complexas dentro do meu lar. Eu te peço que desças com teu poder de reconciliação sobre a relação entre pais e filhos. Onde houver um abismo de incompreensão, constrói uma ponte de diálogo. Onde houver rebeldia por parte dos filhos, derrama um espírito de obediência e honra. Onde houver rigidez e autoritarismo por parte dos pais, derrama um espírito de ternura, paciência e sabedoria. Cura, Rafael, as feridas da infância, as palavras duras que um pai ou uma mãe disse e que marcaram a alma do filho para sempre. Você não faz nada direito, você é uma decepção. Eu queria que você não tivesse nascido. Apaga o poder destas sentenças, Rafael. Substitui estas memórias por uma revelação do amor incondicional de Deus Pai. Cura também a dor dos pais que se sentem desrespeitados, ignorados, abandonados por seus filhos. Toca no coração dos filhos para que eles compreendam os sacrifícios que foram feitos por eles. Efatá. Que se abram os canais de afeto entre pais e filhos. Que os abraços voltem a ser frequentes. Que as palavras "eu te amo", "eu tenho orgulho de você", "me perdoe" sejam ditas sem dificuldade. Eu desfaço agora, com a tua ajuda, Rafael, todo o espírito de orfandade, de rejeição e de competição que possa existir entre nós. Nós somos uma família, unidos pelo sangue e, a partir de hoje, unidos pelo amor curado.
A tua luz curadora, São Rafael Arcanjo, se estende agora para a relação entre os irmãos. Eu repreendo e expulso todo espírito de Caim, todo espírito de ciúme, de inveja, de rivalidade e de comparação que tenta destruir o laço fraterno. Quantas famílias são destruídas pela competição entre irmãos, pela disputa por atenção dos pais, pela briga por herança, por negócios. Eu coloco o sangue de Jesus entre os meus filhos, ou entre mim e meus irmãos. Eu cancelo toda palavra de maldição que um irmão tenha lançado sobre o outro, mesmo que na infância. Eu peço, Rafael, que cures as memórias de bullying, de exclusão, de injustiça que possam ter ocorrido, que o irmão mais velho não se sinta sobrecarregado de responsabilidades e que o mais novo não se sinta menosprezado, que cada um encontre o seu lugar e se sinta amado e valorizado por quem é. Derrama o teu bálsamo sobre as amizades desfeitas, sobre as sociedades que se romperam, sobre a comunicação que foi cortada. Efatá, que se abram os corações dos irmãos para a reconciliação, que eles se lembrem dos momentos felizes, das brincadeiras, da cumplicidade. Inspira, Rafael, uma ligação, uma mensagem, um gesto de paz. Que o orgulho seja quebrado e que o amor fraternal, que é um dom de Deus, seja completamente restaurado. Eu declaro que na minha casa os irmãos viverão em união, se ajudarão, se protegerão e se alegrarão com o sucesso um do outro. A maldição de Caim é quebrada agora e a bênção de Davi e Jonatas é estabelecida. São Rafael Arcanjo, peço que a tua cura atinja agora o corpo físico, pois as batalhas emocionais adoecem a nossa carne. Toda doença que foi gerada pelo estresse, pela ansiedade, pela raiva contida, pela amargura crônica, seja agora curada em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a pressão alta que sobe a cada discussão. Eu ordeno que as artérias se desobstruam e que a paz de Cristo regule o fluxo sanguíneo. Eu declaro cura sobre as gastrites, úlceras e problemas digestivos que são fruto de engolir sapos, de não conseguir digerir as ofensas. Que o teu bálsamo verde, Rafael, cicatrize as paredes do estômago e do intestino. Eu declaro cura sobre as dores de cabeça, as enxaquecas tensionais que surgem com as preocupações e os conflitos. Que a tua mão celestial massageie a nossa mente e alivie toda a tensão. Eu declaro cura sobre a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, que transformaram o nosso lar num ambiente de medo e tristeza. Expulsa, Rafael, o espírito de enfermidade. Substitui o desânimo pela alegria, a angústia pela esperança. Eu declaro cura sobre a insônia, as noites mal dormidas por causa das brigas e preocupações. Que os teus anjos de cura acampem ao redor de nossas camas e nos concedam um sono profundo e reparador, como o Senhor dá aos seus amados. Efatá. Abram-se as células do nosso corpo para receber a vida e a saúde divina. A alegria do Senhor é a nossa força, e um coração alegre aformoseia o rosto e serve de bom remédio. Eu compreendo que muitas das brigas em nosso lar têm uma raiz financeira. A falta de dinheiro, as dívidas, o desemprego, a pressão para pagar as contas. Tudo isso gera um ambiente de estresse e acusação. Por isso, Arcanjo Rafael, eu te peço que, junto com o Arcanjo Uriel, o anjo da providência, tragas a cura também para as nossas finanças. Cura a nossa mentalidade de escassez que nos faz brigar por cada centavo. Cura o nosso medo do futuro que nos torna ansiosos e agressivos. Eu peço perdão a Deus por todas as vezes que o dinheiro se tornou um ídolo em nossa casa, mais importante do que o amor e o respeito. Perdoa-nos pelas discussões sobre quem gasta mais, sobre as contas atrasadas, sobre os investimentos que deram errado. Efatá, que se abram as portas da prosperidade divina para a nossa família. Rafael, como curador, cura a nossa relação com o dinheiro. Que ele seja visto como uma ferramenta para abençoar, e não como uma fonte de divisão. Remove todo o espírito de miséria, de avareza, de desperdício. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que Deus nos confia. Eu declaro que a paz de Cristo reinará também sobre as nossas finanças. Onde havia acusação, haverá parceria. Onde havia medo, haverá fé na providência. Onde havia falta, haverá a superabundância de Deus, para que possamos pagar todas as nossas contas em dia, com honra, e ainda ter para semear no reino e ajudar os necessitados. A paz financeira é parte da paz completa que Deus decreta hoje sobre o nosso lar.
Arcanjo Rafael, a tua cura agora se manifesta como o dom do perdão. O perdão é a chave mestra que liberta o passado e permite que o futuro seja construído sobre uma nova base. Eu sei que perdoar é difícil, por isso peço a tua ajuda divina. Derrama sobre cada membro da minha família uma graça sobrenatural para perdoar. Perdoar as traições, as mentiras, as promessas quebradas. Perdoar as ausências, os abandonos, a indiferença. Perdoar as palavras que feriram como facas e os silêncios que gritaram rejeição. Em nome de Jesus, eu libero perdão para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos. E eu peço que eles me perdoem também. Eu desato agora as correntes do rancor que nos mantinham presos uns aos outros na dor. Eu abro as celas da prisão do meu coração e liberto cada pessoa que me ofendeu. Eles não me devem mais nada. A dívida está paga pelo sangue de Cristo na cruz, e ao liberar perdão, eu sou livre também. Efatá, que se abram as comportas do perdão em minha casa, como uma cachoeira de água viva, que o perdão lave a nossa alma, purifique as nossas emoções e prepare o terreno para a reconstrução do amor. Eu declaro pelo poder de Deus que a partir de hoje não haverá mais registro das ofensas passadas. Não usaremos mais o passado como arma para ferir no presente. O que passou, passou. Eis que Deus faz uma coisa nova e ela já está surgindo em nossos relacionamentos. Para selar esta obra de cura profunda, São Rafael Arcanjo, eu te peço que apliques sobre a minha família a cirurgia espiritual da reconciliação. Eu nos coloco agora, em espírito, sobre a tua mesa de operações celestial. Usa os teus instrumentos de luz para realizar um transplante de coração. Remove de nós o coração de pedra, egoísta, orgulhoso e ferido, e dá-nos um coração de carne, um coração segundo o coração de Deus, humilde, manso, compassivo e perdoador. Conecta novamente os nossos corações com fios de ouro de amor divino, para que possamos sentir o que o outro sente, para que a dor de um seja a dor de todos, e a alegria de um seja a alegria de todos. Restaura a empatia, a compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu peço, Rafael, que alinhes o nosso propósito familiar. Que a nossa família não seja apenas um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, mas um time, uma equipe com uma missão divina de se apoiar, de se fortalecer e de glorificar a Deus juntos. Efatá, que se abra em nós uma nova consciência de unidade familiar. A partir de hoje, nós lutaremos um pelo outro, e não um contra o outro. O inimigo não é o meu cônjuge, não são os meus filhos. O nosso inimigo é Satanás e suas hostes, e contra eles nós nos unimos em oração e amor. Obrigado, Arcanjo da Cura, por esta restauração completa. A tua missão está cumprida. A paz e a saúde emocional estão restauradas. Com o ambiente limpo por Miguel e os corações curados por Rafael, eu invoco agora o esplendoroso Arcanjo da Anunciação, o mensageiro de Deus, São Gabriel Arcanjo. Gabriel, portador das boas novas, a tua presença é necessária para reconstruir a comunicação em meu lar. As pontes foram quebradas, as palavras se tornaram armas. Eu te peço, em nome de Jesus, que tragas a tua trombeta de luz e anuncies um novo tempo de diálogo em minha casa. Um tempo de palavras que edificam, que curam, que encorajam. Efatá! Abram-se os nossos lábios para expressar amor, gratidão e admiração. Eu repreendo e expulso agora o espírito de mutez, que nos impede de verbalizar nossos sentimentos positivos. Que a frase "eu te amo" seja dita todos os dias. Que obrigado pelo que você fez seja uma constante. Que eu admiro a sua força seja um incentivo. Gabriel, unge os nossos lábios com o óleo da comunicação celestial. Que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada com sal, para que dê graça a quem ouve. Eu quebro agora o hábito da crítica, da reclamação, da murmuração. Eu decreto que a nossa casa será um lugar onde as qualidades são exaltadas e os defeitos são tratados com amor e paciência, em particular. Eu proíbo, em nome de Jesus, toda a gritaria, toda a ofensa, todo o xingamento. A partir de hoje, a lei da bondade estará em nossos lábios. Comunicaremos a verdade, sim, mas sempre em amor.
São Gabriel Arcanjo, tu que levaste a mensagem a Maria, ensina-nos a arte da escuta. Muitas de nossas brigas não são por falta de falar, mas por falta de ouvir. Efatá. Abram-se os nossos ouvidos, não apenas para o som das palavras, mas para o sentimento por trás delas. Dá-nos ouvidos de discípulo, ouvidos atentos, ouvidos que buscam compreender antes de buscar ser compreendido. Remove de nós a necessidade de ter sempre a última palavra, de querer ganhar a discussão. Mostra-nos que em uma briga de família, quando um ganha, todos perdem. Eu peço, Gabriel, que derrame sobre nós o dom do discernimento para entender a linguagem de amor de cada um. Talvez o meu cônjuge demonstre amor através de atos de serviço, e eu espero por palavras de afirmação. Talvez meu filho precise de tempo de qualidade, e eu tento dar presentes. Revela-nos, mensageiro divino, como podemos amar uns aos outros de forma eficaz, para que o amor seja recebido e percebido. Eu cancelo toda a comunicação baseada em suposições, em ler pensamentos. Eu estabeleço um novo padrão de comunicação clara, honesta e direta, onde as necessidades e os sentimentos podem ser expressos sem medo de julgamento ou de explosão de raiva. Que a nossa mesa de jantar não seja mais um tribunal, mas um altar de comunhão, onde partilhamos o pão e também as alegrias e os desafios do dia com paz e harmonia. Com a tua assistência, Arcanjo Gabriel, eu decreto a ativação do código divino da comunicação harmoniosa, o 333. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunicação perfeita da Trindade. Que o Pai nos dê a sabedoria para falar no tempo certo. Que o Filho nos dê o amor para falar da maneira certa. E que o Espírito Santo nos dê o poder para que nossas palavras produzam vida e não morte. Eu selo com o código 333 a mente, a boca e os ouvidos de cada membro da minha família. 333 para o equilíbrio entre falar e ouvir. 333 para a comunicação não violenta, para a expressão de sentimentos sem acusação. 333 para a clareza de pensamento e de expressão. Eu declaro que a confusão da Torre de Babel está desfeita em minha casa. Aqui falamos a mesma língua, a língua do amor, do respeito e da edificação mútua. A vibração deste número sagrado cria agora um campo de energia ao nosso redor, que repele a fofoca, a intriga, o mal-entendido. Ele sintoniza a nossa comunicação familiar com a frequência da comunicação celestial. As nossas conversas serão inspiradas pelos anjos. As nossas decisões em família serão guiadas pela sabedoria do Espírito Santo. Efatá. Que se abra a nossa percepção para esta nova dimensão de diálogo e que o código 333 seja o selo da nossa aliança de paz. Arcanjo Gabriel, peço que a tua luz ilumine também a nossa comunicação com o mundo exterior, especialmente através da tecnologia. Quantas brigas familiares hoje começam por causa de um celular, de uma mensagem mal interpretada no WhatsApp, de um post nas redes sociais? Eu te peço, Gabriel, que nos dê sabedoria e domínio próprio no uso da tecnologia, que o celular não seja uma barreira que nos isole uns dos outros dentro de casa. Eu repreendo o espírito de vício em redes sociais, em jogos, em pornografia, que rouba o tempo de qualidade em família. Que o celular seja guardado durante as refeições. Que o diálogo olho no olho seja mais valorizado do que as conversas virtuais. Efatá, que se abram os nossos olhos para enxergar as pessoas reais ao nosso lado. Gabriel, unge também os nossos dedos quando digitamos. Que as nossas conversas online com os membros da família sejam tão respeitosas e amorosas quanto as conversas presenciais. Que não usemos a distância digital para sermos covardes ou agressivos. Eu consagro a ti, Gabriel, o roteador de Wi-Fi da minha casa. Que através dele não entre conteúdo que contamine a mente e o coração dos meus filhos. Que ele seja um instrumento para o bem, para a pesquisa, para a comunicação saudável, e não uma porta para o mal. A harmonia que estabelecemos hoje se estende do mundo físico para o digital. Gabriel, como mensageiro das boas novas, eu te peço agora que comeces a anunciar notícias de alegria e de vitória em nossa casa.
Chega de telefonemas com notícias ruins, de cartas de cobrança, de intimações judiciais, de diagnósticos de doenças. Efatá, que se abram as portas para as boas notícias. Anuncia, Gabriel, a notícia do emprego novo para quem está desempregado. Anuncia a notícia daquela causa na justiça que será ganha. Anuncia a notícia da dívida que será quitada de forma milagrosa. Anuncia a notícia da cura que foi confirmada pelos médicos. Anuncia a notícia da vaga na faculdade para o nosso filho. Anuncia a notícia da reconciliação com aquele parente distante. Que o som do telefone tocando seja motivo de alegria e não de medo. Que o carteiro traga cartas de bênçãos. Que a atmosfera da nossa casa mude de uma atmosfera de espera, pelo pior, para uma atmosfera de expectativa, pelo melhor de Deus. A tua presença, Gabriel, transforma o nosso lar num centro de recebimento de milagres. A partir de hoje, a nossa família não será mais conhecida pelas suas tragédias e seus conflitos, mas pelos seus testemunhos de vitória, de superação e de paz. Nós somos um outdoor do poder de Deus, uma prova viva de que Ele pode restaurar qualquer situação. Para consolidar esta nova era de comunicação, eu decreto, com a ajuda de São Gabriel, a criação de uma cultura de honra em meu lar. A honra vai além do respeito. Honrar é valorizar, é celebrar, é dar peso e importância à pessoa. Eu declaro que em minha casa, os filhos honrarão os pais, não apenas por obediência, mas por gratidão e reconhecimento. E os pais honrarão os filhos, não os tratando com desprezo ou provocando-os à ira, mas reconhecendo seus dons, seus talentos e seu valor como herança do Senhor. O marido honrará a sua esposa como vaso mais frágil e co-herdeira da graça da vida. E a esposa honrará o seu marido, respeitando-o como o líder do lar. Efatá. Que se abra em nós a capacidade de ver o ouro divino em cada membro da nossa família. Em vez de focar nos defeitos, vamos focar nas qualidades. Em vez de criticar em público, vamos elogiar em público. Eu estabeleço o princípio de que ninguém em nossa família falará mal de outro membro para pessoas de fora. Nós nos protegeremos, nós nos defenderemos, nós seremos leais uns aos outros. A nossa casa será uma escola de honra. E esta cultura de honra atrairá a presença de Deus de forma ainda mais poderosa, pois Deus habita no meio dos louvores e da gratidão. Obrigado, Gabriel, por nos ensinar este caminho mais excelente. A tua missão de estabelecer a comunicação do reino está completa. Neste momento de culminação, com a obra de São Miguel, São Rafael e São Gabriel completa, eu elevo a minha voz em um decreto final de vitória e consagração. Eu declaro que a guerra acabou, a paz foi estabelecida, o armistício foi assinado no céu e é agora ratificado na terra. Eu levanto a bandeira branca da paz de Cristo sobre o meu telhado. Esta casa não é mais um território de disputa, mas um santuário do Deus Altíssimo. Eu declaro que as paredes desta casa estão agora ungidas com o óleo da alegria. O chão desta casa está consagrado para que somente os pés dos que anunciam a paz caminhem sobre ele. O teto desta casa está debaixo da proteção da Santíssima Trindade, selado com o código 333. Eu declaro que o som que será ouvido nesta casa não será mais o de gritos e portas batendo, mas o som de risadas, de música de louvor, de conversas animadas. O cheiro que exalará desta casa não será mais o cheiro de mofo da tristeza, mas o aroma suave da presença do Espírito Santo. O sentimento que prevalecerá aqui não será mais o medo ou a raiva, mas o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Efatá. Que se abram as janelas do céu e que todas estas bênçãos sejam derramadas sobre nós sem medida. O que foi quebrado, Deus está restaurando. O que foi roubado, Ele está restituindo em dobro. O milagre está feito. Eu selo este decreto profético em nome do Pai, que nos amou primeiro e nos sonhou como família. Em nome do Filho, Jesus Cristo, que com seu sangue nos comprou, nos purificou e nos uniu como um só corpo. E em nome do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso guia, que nos capacita a viver nesta nova realidade de paz e harmonia. Eu consagro a minha família, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José.
Que o exemplo de amor, obediência e simplicidade de Nazaré seja o modelo para o nosso lar. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. José, guardião da Sagrada Família, guarda e protege a nossa. E Jesus, Rei dos Reis, sê tu o centro, o Senhor e o Salvador da nossa casa. A obra está completa. O que Deus uniu, nenhuma força do inferno, nenhuma briga, nenhuma crise financeira, nenhuma doença, nenhuma fofoca pode separar. A minha família é um projeto de Deus e eu declaro que ela cumprirá o propósito para o qual foi criada. Os dias de guerra ficaram para trás. Hoje começa o nosso tempo de paz, um tempo de reconstrução, um tempo de celebrar o amor. Está consumado, está selado, está determinado. A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. E um glorioso amém. Está feito. O decreto foi selado no céu e manifestado agora mesmo na terra. A bandeira da paz, da reconciliação e do amor está hasteada sobre o seu telhado. Sinta a atmosfera da sua casa sendo transformada. O peso saiu, a leveza do Espírito Santo entrou. O som que você ouvirá em sua casa não será mais de portas batendo, mas de louvores. As palavras não serão de acusação, mas de carinho e afirmação. Onde havia um campo de batalha, Deus planta agora um jardim de paz, e você colherá os frutos. Não interrompa esta corrente de bênçãos. Seja você também um canal da paz de Deus neste mundo tão necessitado. Envie este vídeo agora mesmo para 3 pessoas, 3 famílias que você sabe que estão enfrentando uma guerra e precisam desesperadamente deste milagre. E para selar a sua vitória, para tomar posse definitiva da sua bênção, escreva com toda a sua fé nos comentários: eu recebo a harmonia familiar com o código 333.